O método básico, por Ajahn Brahmahamsa, terceira parte, a respiração bela e nímita. A primeira e segunda parte descrevem os 4 primeiros estágios, tal como eu os classifico, da meditação. Estes são atenção no momento presente, atenção silenciosa no momento presente, atenção silenciosa na respiração no momento presente, e a plena atenção ininterrupta na respiração. Cada um desses estágios tem que estar bem desenvolvido antes de avançar para o estágio seguinte. Quando há pressa de passar por esses estágios de desapego, os estados mais elevados se tornarão inalcançáveis. É como construir um edifício alto com fundações inadequadas. O primeiro andar é construído com rapidez e da mesma forma o segundo e o terceiro andares. Assim, quando o quarto andar é adicionado, a estrutura começa a balançar um pouco. Quando tentam adicionar o quinto andar, o edifício desaba. Portanto, por favor, gaste bastante tempo nesses primeiros 4 estágios iniciais. Faça com que todos eles tenham firmeza e estabilidade antes de prosseguir para o quinto estágio. Você deveria ser capaz de manter o quarto estágio, a plena atenção ininterrupta na respiração, atento a cada momento da respiração, sem um único intervalo, ao longo de 200 ou 300 respirações seguidas, com facilidade. Não estou dizendo para contar as respirações nesse estágio, mas uma indicação do intervalo de tempo durante o qual alguém deveria permanecer com o estágio 4 antes de seguir adiante. Na meditação, a paciência é o caminho mais rápido. O quinto estágio é chamado plena atenção ininterrupta na respiração bela. Frequentemente, este estágio flui naturalmente do estágio anterior, de forma contínua e discreta. À medida que a plena atenção permanece com facilidade e de forma contínua na experiência da respiração, sem nada que interrompa o fluxo uniforme da atenção, a respiração se acalma e muda de uma respiração comum, grosseira, para uma respiração bela, muito suave e pacífica. A mente reconhece essa respiração bela e se delicia com isso. A mente experimenta o aprofundamento do contentamento. A mente está feliz só em permanecer ali, observando essa respiração bela. A mente não precisa ser forçada. Ela permanece com a respiração bela por si mesma. Você não faz nada. Se você tentar fazer algo neste estágio, irá perturbar todo o processo. O belo será perdido e, como num lance infeliz no jogo de tabuleiro, você voltará atrás muitas jogadas. O fazedor tem que desaparecer neste estágio da meditação e só ficar o sabedor observando passivamente. Um artifício que pode ajudar neste estágio é quebrar o silêncio interior apenas uma vez e gentilmente pensar consigo mesmo. Calma. Isso é tudo. Neste estágio da meditação, a mente em geral está tão sensível que apenas um pequeno empurrão como esse faz com que a mente siga a instrução de modo obediente. A respiração se acalma e a respiração bela emerge. Quando estiver passivamente observando a respiração bela a cada momento, a percepção de inspiração ou expiração, ou início, meio e fim da respiração, deveria ser abandonada. A única coisa a ser percebida é essa experiência da respiração bela acontecendo neste momento. A mente já não se preocupa em que parte do ciclo da respiração se encontra, nem em qual parte do corpo isso está acontecendo. Neste ponto, estamos simplificando o objeto da meditação, a experiência da respiração, eliminando todos os detalhes desnecessários, indo além da dualidade dentro e fora, ficando apenas com a consciência da respiração bela, que se mostra suave e contínua, quase sem nenhuma mudança. Não faça absolutamente nada e veja como a respiração se mostra suave, bela e atemporal. Veja o quão tranquila pode deixar com que fique.
Demore-se em saborear a doçura da respiração bela, cada vez mais tranquila, cada vez mais doce. Agora, a respiração não desaparecerá quando você quiser que ela desapareça, mas quando houver tranquilidade suficiente, restando apenas o belo. Um símile da literatura inglesa poderá ajudar. No livro Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll, Alice e a Rainha Branca tiveram uma visão de um gato sorridente aparecendo no céu. Enquanto observavam, primeiro o rabo do gato desaparece, depois as patas, seguidas pelo resto das pernas. Em breve, todo o corpo do gato desaparece por completo, restando apenas a sua cabeça, ainda com um sorriso. Então a cabeça começa a se desvanecer a partir das orelhas e dos bigodes, e em pouco tempo toda a cabeça do gato sorridente desaparece por completo, exceto o sorriso, que ainda permanece no céu. Um sorriso sem os lábios para sorrir, mas um sorriso visível mesmo assim. Essa é uma analogia acurada para o processo de desapego que ocorre neste ponto na meditação. O gato sorridente equivale à respiração bela. O gato desvanecendo-se representa a respiração desaparecendo e o sorriso incorpóreo ainda visível no céu representa o puro objeto mental belo claramente visível na mente. Esse objeto mental puro é chamado de nímita. Nímita significa um sinal, e neste caso um sinal mental. É um objeto real no cenário da mente, e quando aparece pela primeira vez é muito estranho. Não existe nada que possa ser comparado. Entretanto, a atividade mental chamada percepção busca algo nos bancos da memória, das experiências de vida, nem que seja apenas um pouco parecido, para proporcionar uma descrição para a mente. Para muitos meditadores, esse belo incorpóreo, esse prazer mental, é percebido como uma luz bela. Não é uma luz. Os olhos estão cerrados e a consciência na visão já foi desligada faz muito tempo. Trata-se da consciência da mente libertada pela primeira vez do mundo dos 5 sentidos. É semelhante à lua cheia, representando a mente luminosa que surge de trás das nuvens, representando o mundo dos 5 sentidos. É a mente se manifestando e não uma luz, mas para muitos parece uma luz. É percebido como uma luz porque essa descrição imperfeita é a melhor explicação que a percepção é capaz de oferecer. Para outros meditadores, a percepção opta por descrever essa primeira aparição da consciência da mente como sensações físicas, tal como uma intensa tranquilidade ou êxtase. Outra vez, a consciência no corpo, aquilo que experimenta o prazer e a dor, o calor e o frio e assim por diante, já faz tempo foi bloqueada. E isso não é uma sensação física, mas é percebido como algo semelhante ao prazer. Alguns veem uma luz branca, alguns uma estrela dourada, alguns uma pérola azul. O fato importante a saber é que todos estão descrevendo o mesmo fenômeno. Todos experimentam o mesmo puro objeto mental e esses detalhes diferentes são adicionados pelas distintas percepções. O nímita pode ser identificado através das 6 características seguintes. Primeiro, aparece depois do 5º estágio da meditação, depois do meditador ter estado com a respiração bela por muito tempo. Segundo, aparece quando a respiração desaparece. Terceiro, surge com a completa ausência dos 5 sentidos da visão, audição, olfato, paladar e toque. Quarto, se manifesta apenas na mente silenciosa, quando o pensamento discursivo, o diálogo interior, estiver totalmente ausente. Quinto, é estranho, mas com poderosa atração. Sexto, é um objeto que possui beleza singela. Menciono essas características para que vocês possam distinguir os nímitas verdadeiros dos imaginários. O 6º estágio, então, é chamado experimentando o nímita belo. Ele é alcançado quando o desapego em relação ao corpo, ao pensamento e aos 5 sentidos, incluindo a consciência da respiração, é tão completo que só resta o nímita belo. Algumas vezes, quando o nímita surge pela primeira vez, pode parecer monótono. Nesse ponto, o meditador deveria regressar imediatamente ao estágio anterior da meditação
da plena atenção ininterrupta na respiração bela. O meditador avançou para o nímita demasiado cedo. Outras vezes o nímita é brilhante, mas instável, brilhando de forma intermitente como o facho de um farol. Outra vez, isso mostra que a respiração bela foi abandonada demasiado cedo. O meditador precisa ser capaz de sustentar a atenção na respiração bela com tranquilidade por muito tempo, antes da mente estar apta para manter a clara atenção no nímita muitíssimo mais sutil. Portanto, treine a mente na respiração bela, treine-a com paciência e diligência, e quando chegar o momento de ir para o nímita, ele será luminoso, estável e fácil de ser mantido. A principal razão pela qual o nímita poderá parecer monótono é que a satisfação não é demasiado profunda. Você ainda está desejando algo. Em geral, o desejo é pelo nímita luminoso ou pelos jhanas. Lembre-se, e isto é importante, jhanas são estados de desapego, estados incríveis de profunda satisfação. Portanto, solte-se da mente faminta, desenvolva a satisfação pela respiração bela e o nímita e os jhanas acontecerão por si mesmos. A principal razão para a instabilidade do nímita é porque o fazedor não quer deixar de interferir. O fazedor é o controlador, o motorista no banco traseiro, sempre se intrometendo onde não é chamado e criando confusão. Esta meditação é um processo natural de trégua e requer que você saia da frente completamente. A meditação profunda só ocorre quando você realmente se desapega. Isso significa realmente se desapegar, ao ponto do processo se tornar inacessível para o fazedor. Um meio hábil para alcançar essa renúncia profunda é depositar de modo deliberado plena confiança no nímita. Interrompa o silêncio só por um momento, de modo muito gentil, e sussurre, como se fosse dentro da sua mente, que você deposita plena confiança no nímita para que o fazedor renuncie a todo e qualquer controle e desapareça. A mente representada nesse caso pelo nímita à sua frente irá então assumir o processo enquanto você só observa tudo isso acontecendo. Neste ponto, você não precisa fazer nada, porque a intensa beleza do nímita é mais do que suficiente para reter a atenção sem a sua ajuda. Cuidado para não fazer avaliações neste estágio. Questões como: o que é isso? Isso é jhana? O que devo fazer a seguir? E assim por diante são todas o labor do fazedor, tentando novamente se intrometer. Isso atrapalhará o processo. Você poderá avaliar tudo uma vez que a jornada tenha sido concluída. Um bom cientista avalia o experimento apenas no final, quando todos os dados foram coletados. Portanto, agora, não faça avaliações ou tente chegar a conclusões. Não é necessário prestar atenção às bordas do nímita. É redondo ou oval. As bordas estão nítidas ou indistintas. Tudo isso é desnecessário e só conduz a mais diversidade, mais dualidade de interior e exterior e mais perturbação. Deixe que a mente se incline para onde quiser, que em geral é na direção do centro do nímita. O centro é onde se encontra a parte mais bela, onde a luz é mais brilhante e pura. Solte-se de tudo e desfrute apenas do processo. Quer seja com a atenção atraída para o centro e ali se depositando, ou com a luz se expandindo por todos os lados e envolvendo-o totalmente. Isto é, na verdade, uma única e a mesma experiência percebida sob ângulos distintos. Permita a mente fundir-se com o êxtase. Deixe que o sétimo estágio desta meditação, jhana, ocorra. Há dois obstáculos comuns ao entrar em jhana: exultação e temor. A exultação é ficar excitado. Se neste ponto a mente pensar, uau, é isso aí, então é muito improvável que jhana ocorra. Essa reação tem que ser subjugada, dando lugar à absoluta passividade. Você pode deixar todos os uaus para depois de emergir de jhana. Esse é o seu lugar adequado. O obstáculo mais provável, no entanto, é o temor. O medo surge com o reconhecimento do absoluto poder e prazer do jhana, ou então do reconhecimento que para entrar completamente em jhana
algo terá que ser deixado para trás. Você. O fazedor está em silêncio antes do jhana, mas ainda está presente. Dentro do jhana, o fazedor desaparece completamente. O sabedor ainda está operando. Você tem plena consciência, mas todos os controles agora estão fora de alcance. Você não é capaz de formular nenhum único pensamento, quanto mais tomar uma decisão. A volição está congelada. Isso parece assustador para o iniciante. Nunca antes em toda a sua vida, você teve a experiência de estar tão desprovido de controle e ainda assim com tão plena consciência. O temor provém do medo de renunciar a algo tão fundamentalmente pessoal como a volição. Esse temor pode ser superado através da confiança nos ensinamentos do Buda, juntamente com o prazer tentador à frente, que pode ser visto como uma recompensa. O Buda com frequência disse do prazer dos jhanas que esse tipo de prazer deve ser buscado, deve ser desenvolvido, deve ser cultivado e não deve ser temido. Portanto, antes que o temor surja, deposite a sua total confiança naquele prazer e mantenha a fé nos ensinamentos do Buda e no exemplo dos nobres discípulos. Confie no Dhamma e deixe que o jhana o envolva calorosamente numa experiência prazerosa desprovida de esforço, tanto do corpo como do ego. Experiência essa que será a mais profunda da sua vida. Tenha coragem de abandonar por completo o controle durante algum tempo e experimentar tudo isso por você mesmo. Se for jhana, terá uma longa duração. Não merece ser chamado de jhana se só durar alguns poucos minutos. Em geral, os jhanas mais elevados persistem por muitas horas. Uma vez dentro deles, não há escolha. Você emergirá do jhana apenas quando a mente estiver pronta para sair, quando o combustível do desapego, que foi acumulado antes, tiver sido esgotado. Esses são estados de consciência com tanta paz e satisfação que é a sua própria natureza persistir por muito tempo. Uma outra característica é que jhana ocorre apenas depois que o nimitta é discernido da forma descrita acima. Além disso, você precisa saber que enquanto estiver nos jhanas, será impossível sentir o corpo, por exemplo, dores físicas, ouvir sons do exterior ou formular algum pensamento, nem mesmo bons pensamentos. Há apenas uma clara unicidade de percepção, uma experiência de prazer não dualista que permanece inalterada por muito tempo. Não é um transe, mas um estado elevado de consciência. Isso é dito para que você possa saber por si mesmo se o que você toma por jhana é real ou imaginário. Para aqueles que erroneamente entendem tudo isso exclusivamente como uma prática de samadhi, sem considerar o insight ou vipassana, por favor, tenham claro que isto não é nem vipassana nem samadhi. Isto se chama bhavana, o método ensinado pelo Buda e reiterado na tradição de florestas do nordeste da Tailândia, da qual fazia parte o meu mestre, o venerável Ajahn Chah. Frequentemente, Ajahn Chah dizia que samadhi e vipassana não podem ser separados, e que tampouco é possível desenvolver esse par separado do entendimento correto, pensamento correto, conduta moral correta e assim por diante. De fato, para progredir nos 7 estágios descritos acima, o meditador necessita ter uma compreensão e aceitação dos ensinamentos do Buda e uma conduta moral pura. O insight será necessário para alcançar cada um desses estágios, isto é, o insight do significado do desapego da renúncia. Quanto mais esses estágios forem desenvolvidos, tão mais profundos serão os insights. E se você lograr alcançar os jhanas, então isso mudará toda a sua compreensão. Pode-se dizer que o insight gira ao redor dos jhanas e que os jhanas giram ao redor do insight. Esse é o caminho para a Nibbana, pois o Buda disse, para aquele que se entrega aos jhanas, 4 resultados podem ser esperados: entrar na correnteza, retornar uma vez, não retornar
ou o status de Arahant.